Olá pessoal, estamos começando aqui a nossa live de número 4 e hoje a gente vai falar sobre os fundamentos das ações para o longo prazo. Mas é muito importante eu avisar aqui para vocês, logo desde o começo da live, que essa daqui não é uma aula realmente ao vivo. Nesse momento eu estou na praia, eu vim passar uns dias na praia, mas eu deixei a live programada para vocês conseguirem ter a aula, né? Todas as semanas agora a gente vai ter aula aqui no canal, impreterivelmente. A gente está fechando o horário, mas a princípio vão ser todas as segundas-feiras às 7h30 da noite. Então, muito obrigado pela sua presença. E caso você esteja chegando um pouco atrasado, e vai ter muita gente que vai chegar aqui daqui a pouco na live, normalmente o pessoal demora alguns minutinhos para chegar, é importante a sua ajuda, porque se alguém perguntar se essa aula é ao vivo, então, por favor, avisem que essa daqui não é uma aula ao vivo, é uma aula gravada, mas estamos aqui para falar hoje sobre o fundamento das ações para o longo prazo. Então, essa aqui é a live hashtag número 3, live do Holder, onde a gente vai falar sobre os fundamentos das ações para o longo prazo. Tá? Esse daqui é o assunto da nossa live de hoje. Lembrando aqui, dando alguns avisos rápidos, né, até o pessoal chegar. Então, vou dar aqui avisos rápidos, para dar tempo de todo mundo ser notificado, saber o que está acontecendo. Alguns avisos rápidos. Primeiro, para receber o PDF das aulas e também ser notificado sobre as aulas novas, link na descrição. Todas as segundas-feiras, enfim, algumas semanas a gente faz um horário diferente, a gente está fechando o horário ainda, mas a princípio vão ser todas as segundas, a gente notifica todo mundo com o assunto da live e também com o PDF das aulas anteriores, tá? Então, entre lá depois, caso você queira ser notificado, é só você cadastrar o primeiro link na descrição. Segundo ponto aqui, nosso segundo ponto da live, a gente já vai começar, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. A aula começa às 19h40, tá? Então, daqui a pouquinho a gente começa a aula, para quem tá chegando. Então, alguns avisos rápidos. Para receber o PDF das aulas e também ser notificado sobre as novas aulas, link na descrição, tá? Segundo aviso, está acontecendo a semana do Buy and Hold. Fábio, o que é a Semana do Buy and Hold? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu falo sobre como você aprimorar a sua carteira de investimentos por longo prazo, como começar a criar do zero. Eu sei que muitos de vocês estão começando agora a investir por longo prazo, muita gente começando agora na bolsa, 1, 2 anos de bolsa. Então eu resolvi fazer a Semana do Buy and Hold, que é uma semana com 3 vídeos. Esses vídeos não são aqui no YouTube, esses vídeos são fora, então o link também está na descrição. São 3 vídeos onde eu consigo sintetizar ao máximo o método de investimentos em ações por longo prazo que eu utilizo pessoalmente, sempre utilizei, e sobre o que a gente fala aqui no canal, e também vão ter aulas completas sobre como selecionar as melhores empresas por longo prazo. Então, hoje é segunda-feira, o vídeo 1 já está no ar, vídeo 1 já no ar, também link na descrição, tá bom? O vídeo 2 vai sair na quarta, e o vídeo 3 vai sair na sexta-feira, tá? Então, é só você entrar no link na descrição, você vai ter acesso ao vídeo 1. Se você quiser receber o vídeo 2 ou o vídeo 3, é só você cadastrar lá o seu e-mail, tá bom? E também, para quem tiver interesse, tá? Falando rapidamente aqui, no dia 9 de setembro, vão abrir as inscrições para o de zero a holder. Então, não vou me estender muito aqui, porque eu sei que para alguns de vocês faz sentido estar comigo nessa nova turma do Zero a Holder, mas para alguns de vocês não faz, então não vou perder muito tempo com isso daqui, é só para dar o tempo do pessoal chegar. Então, se você quiser conhecer tudo sobre o de Zero a Holder, é só você entrar lá no site de zeroaholder.com.br, vou deixar também lá o link na descrição. Dia 9 de setembro vão abrir as inscrições, essa daqui é a 4ª turma. O Zero a Holder já formou mais de 700 alunos, então se você tiver interesse em conhecer mais, entra lá no site, veja o depoimento dos alunos, que, enfim, tem toda a programação do curso, tem o depoimento de quem já fez. Então, se você tiver interesse, entra lá depois, vai ser bem legal. Outro assunto aqui, rápido também, é o nosso canal no Telegram. A gente agora tem um canal no Telegram onde eu falo com vocês o que eu estou pensando sobre os investimentos, alguns insights que eu tenho ao longo dos dias, então fica muito mais fácil eu mandar arquivo para vocês, eu mandar pesquisa, eu mandar áudio, mandar vídeo. Esse é um canal que ele é fechado, tá, pessoal? Então não vai ter um monte de gente falando. Ele é um canal basicamente
para eu me comunicar com vocês. Então, se você quiser participar, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? Mas o nome do canal chama Amigos do Holder, tá? O Telegram basicamente é um aplicativo, esse aqui é o link, tá? O Telegram basicamente é um aplicativo parecido com o WhatsApp, tá? Então entra lá depois, vou deixar o link na descrição. Então aqui são alguns avisos rápidos antes de a gente começar. Ah, muita gente pergunta assim, Fábio, agora você vai fazer live todas as semanas aqui no canal, como é que vai ser? Sim, as lives continuam, tá? Toda semana a gente vai ter live aqui no canal. Pois bem, vamos começar aqui a nossa aula agora. Acho que já deu tempo nesse momento aqui de todo mundo chegar, né? Então, vamos embora aqui para falar sobre o que realmente interessa, sobre o que vocês estão aqui. Então, por que eu estou falando aqui de fundamento das ações para o longo prazo? Porque antes da gente entrar na parte de fato de análise de empresas, de análise de demonstrações financeiras, saber fazer tudo isso, é importante a gente saber o que é uma ação, o que é uma empresa SA, uma sociedade anônima, né? As empresas, elas são as empresas listadas na bolsa, elas têm um formato de sociedade anônima. Então é importante a gente saber o que é uma sociedade anônima, quais são os riscos que eu estou correndo, quais são os riscos que eu não estou correndo. Você entender o veículo de investimento é o primeiro passo para você conseguir investir naquilo com segurança e com tranquilidade, tá bom? E, um outro aviso aqui, a live ficará disponível até a próxima segunda-feira, tá? Então, a partir disso, as lives vão sair do ar. Enfim, então fica aí para quem quiser saber. Às vezes você passou aqui rapidinho, então se você quiser assistir depois, a live vai ficar até segunda-feira, mas é sempre melhor assistir aqui ao vivo conforme eu vou soltando o conteúdo, beleza? Então vamos lá, primeira parte aqui da aula, parte número 1 é o que é uma SA? O que é uma sociedade anônima, né? Então a sociedade anônima, ela é uma comunhão de bens dos acionistas, né? Normalmente a gente tem as empresas limitadas, a gente tem as EIRELIs, que são empresas onde você tem só um sócio. Limitadas são empresas que têm um arcabouço um pouco diferente das SAs, não é assunto desse vídeo aqui, mas basicamente uma limitada é uma empresa normalmente que é menor, é uma empresa onde os sócios se conhecem no contrato social. Enfim, você normalmente cria uma empresa limitada para você fazer uma empresa com pessoas que você conhece, diferente das SAs, que são sociedades anônimas, né? Então, sociedade anônima, o que isso quer dizer? Quer dizer que os sócios não se conhecem, mas têm um interesse em comum, que é desenvolver um projeto, né? / empresa. Um projeto ou uma empresa. Então, os sócios têm um objetivo em comum, eles unem o capital e eles, mais para frente, enfim, a gente vai falar aqui sobre abertura de capital, enfim, mas é uma comunhão de recursos para você desenvolver um determinado projeto, uma determinada empresa, tá? É isso que é uma SA. Isso aqui que é uma SA, beleza? O que eu fiz aqui? Tá, o que é uma SA? Então, sociedade anônima, comunhão de bens dos acionistas, beleza. O que é importante destacar aqui no que é o SA? A gente tem uma lei chama Lei 6404. Peraí, vou arrumar aqui. Beleza. Lei 6404, que é também conhecido como Lei das SAs. Essa lei, se você tiver interesse, entre depois para conhecer ela. Vou abrir aqui rapidinho, Lei 6404, para vocês verem como é que é. É uma lei bem extensa, tá? É uma lei bem extensa. Essa aqui é a Lei 6404, né? Dispõe sobre as sociedades por ações. Então, basicamente, todo o arcabouço legal e regulatório das SAs, ele se encontra aqui na Lei 6404. Então, por exemplo, obrigação de realizar o capital, vamos ver o que mais tem aqui, ó, os grandes tópicos, né? Objeto social da empresa, o que tem que estar constando no objeto social das empresas. Se a companhia é aberta ou fechada, a gente vai falar sobre isso. Vamos ver aqui, ó. Preço de emissão das ações, ações preferenciais e ações ordinárias, a gente vai falar sobre isso aqui na live de hoje. Enfim, a lei é uma lei bem extensa, né? Uma lei que tem, enfim, muitas páginas, aqui nem está dividido por página, vários capítulos.
E se você tiver interesse depois em entrar, aprofundar mais seus estudos, entre lá e dê uma lida geral na Lei 6404, tá bom? Então, peraí. Lei 6404, que é a lei das SAs, ela dispõe basicamente sobre como que as sociedades anônimas elas se organizam, tá? Só que dentro do arcabouço, né, das SAs, a gente tem a seguinte estruturação. A gente tem, primeiro, os acionistas, né, com a Assembleia Geral de Acionistas. Já vai falar sobre isso, tá? Vamos aprofundar aqui um pouquinho mais, mas beleza. A gente tem os acionistas, a gente tem os conselheiros de administração. Que forma o CA, que é o Conselho de Administração, né? Conselheiro de Administração são as pessoas que estão no conselho, são os administradores da empresa. O Conselho de Administração, que a gente chama de CA, é o órgão estatutário que é composto pelos conselheiros de administração, tá? A Assembleia Geral de Acionistas é uma assembleia onde os acionistas se reúnem e votam os principais assuntos da empresa, tá? Embaixo aqui a gente vai ter a diretoria, a gente pode botar aqui o board dos diretores, né? E embaixo a gente tem aqui os colaboradores, que é todo mundo que está abaixo dos diretores, né? Então a gente tem aqui gerente, coordenadores. Peraí. Beleza. Gerentes, coordenadores, colaboradores. São os funcionários da empresa, basicamente, tá? Gerentes, coordenadores, colaboradores e funcionários da empresa. Então, é isso aqui que a gente tem na parte de baixo. Mas o que é importante a gente entender? Que as atividades da empresa, as deliberações da empresa, normalmente partem da diretoria, tá? Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Da diretoria, nossa, aqui fica ruim para vocês verem, tá azulzinho. Diretoria, conselho de administração e assembleia de acionistas, né? Todos os assuntos da empresa que acontecem no dia a dia, a gente tem desde a parte micro, que vai para deliberações corriqueiras dos funcionários. Os funcionários deliberam entre si aqui embaixo, gerente, coordenador. Você tem as diretrizes gerais da empresa e esses assuntos vêm normalmente da diretoria, né? A diretoria, normalmente, ela passa os projetos e as direções da empresa para o conselho de administração aprovar. E o conselho de administração aprova essas propostas da diretoria. Normalmente, assuntos muito relevantes, eles sobem para a Assembleia Geral de Acionistas deliberar. Por exemplo, se a empresa vai fazer uma aquisição muito relevante de outra empresa, pode fazer sentido os conselheiros de administração subirem isso para a Assembleia dos Acionistas deliberar sobre as empresas, tá? Então, basicamente, os acionistas, eles botaram dinheiro na empresa, né? São os sócios que nos conhecem que botaram dinheiro na empresa, e eles escolhem os membros do conselho de administração, e os conselheiros de administração escolhem a diretoria, tá? Enfim, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que funciona ali mais pra frente aqui da live, porque quando a gente tem algumas empresas com um controle definido, ou seja, quando a gente tem uma quantidade de acionistas que controla a empresa com mais de 50% das ações, normalmente eles que mandam na empresa. Por que a gente fala que a empresa tem um controle definido? Porque tem um acionista que tem mais de 50% das ações, que escolhe a maioria dos membros do conselho de administração, que escolhem a diretoria da empresa. Então, quando a gente tem um acionista que controla a empresa, a gente tem que saber que esse acionista ele tem poderes relevantes sobre a empresa, porque é ele que escolhe o corpo de diretoria e conselho de administração da empresa, tá? É importante a gente saber que essa aqui é a forma como o SA funciona. E o conselho de administração, ele pode deliberar sobre propostas que a diretoria sobe para o conselho, mas ele também pode dar diretrizes para a diretoria seguir. Ou seja,
Diretoria, a gente quer buscar uma empresa para fazer uma aquisição nessa região, a diretoria corre atrás. Ou a diretoria pode subir um propósito para o conselho. Olha, conselho, a gente está querendo expandir dessa forma, a gente está pensando em adquirir essas empresas. Então existe essa conversa, né? Tanto a diretoria propondo para o conselho e o conselho chancelando, quanto o conselho chancelando e passando isso para a diretoria. E a diretoria passa as instruções, as diretrizes gerais, para os colaboradores fazerem acontecer as atividades diárias da empresa, tá? Então a gente tem essa relação aqui muito bem definida dentro de uma SA. Toda SA vai ter acionista, conselheiro e diretoria. Algumas empresas vão ter mais conselheiros, outras vão ter menos conselheiros. Algumas vão ter mais membros na diretoria, outras vão ter menos, mas esse daqui é o arcabouço onde a SA, da forma como a SA funciona, tá? E bom, então isso aqui basicamente é uma SA. Sociedade anônima, os sócios compõem o capital vai para os acionistas, o capital é dos acionistas que elegem os conselheiros e elegem a diretoria, tá bom? Então, segunda parte aqui, vou botar aqui, ó, número 2, depois do que é uma SA, a gente tem aqui SA de capital aberto e SA de capital fechado. Toda empresa, ela nasce como uma empresa SA, toda SA nasce como uma SA de capital fechado, tá? Por quê? Porque a empresa, ela primeiro é constituída, né? A gente tem todo um trajeto até a empresa chegar na bolsa. Vamos lá, então, passo 1 de uma empresa, né? Passo 1, normalmente, tá? A gente tem a constituição da empresa. A empresa foi lá, os sócios se reuniram, compuseram a empresa e começaram a desenvolver um projeto determinado. Depois que a empresa teve a sua constituição, a gente pode ter, né, passo 2, normalmente vem aqui o crescimento. E muita empresa, a maioria das empresas do nosso país, ela não tem, né, a maioria não tem capital aberto. Os sócios não querem ir para a bolsa, ter capital aberto significa ir para a bolsa, eles simplesmente vão sempre se financiando com capital dos sócios. Então, quando uma empresa, a gente vai falar bastante sobre isso, eu vou só dar uma pincelada rápida, a gente tem os ativos, né, no balanço patrimonial e os passivos. O que são os ativos da empresa? São os bens e direitos. Aí aqui dentro de bens e direitos vai ter caixa, vai ter maquinário, carros, estoque, recebíveis de clientes, são todos os bens e direitos que a empresa tem, são os ativos. E sempre esses ativos, eles são financiados com os passivos. O que são os passivos? São valores... Vou botar aqui... São as obrigações e deveres da empresa. Tá? Então, vamos botar aqui, ó, de verdinho, ativos e passivos. Ativo vou botar verde, passivo vou botar de vermelho. São as obrigações. E a gente tem aqui, botar aqui de laranja, os bens e direitos e as obrigações e deveres da empresa, tá? Isso daqui a gente vai abordar nas aulas de contabilidade mais para frente, tá? Mas para vocês entenderem o que eu quero chegar ali na parte de capital aberto, é importante entender isso daqui. Então, isso daqui é o balanço patrimonial da empresa e dentro dos passivos, a gente tem aqui, por exemplo, valores a pagar para os fornecedores, por exemplo, né? Valores a pagar, salários a pagar. A gente tem aqui as dívidas. E a gente tem aqui capital dos sócios, tá? Tem muito mais conta aqui dentro, eu tô só dando alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem. E o que é importante a gente entender? Que todos os ativos da empresa, para a empresa conseguir constituir um ativo, esse dinheiro tem que ter vindo de algum lugar. Então, ou ele veio de capital dos sócios, ou ele veio das dívidas. Então, quando uma empresa é uma SA de capital fechado, ela só cresce através de dívida ou os sócios aportando mais capital. E os sócios, eles podem optar por simplesmente continuar crescendo sem ir para a Bolsa de Valores, né? Por que uma empresa vai para a Bolsa de Valores? Normalmente, existem alguns motivos, mas o principal motivo é para a empresa que está buscando crescimento. A empresa quer crescer, ela vai lá na bolsa e abre capital para emitir novas ações e ela receber esse valor para investir nos novos projetos. Normalmente, a empresa quer crescer muito rápido e se ela for ficar esperando o lucro dela vir para ela ficar reinvestindo, o crescimento é muito lento. Então, normalmente, ela vai na bolsa, abre capital, pega dinheiro com mais sócios, esse dinheiro entra dentro da empresa e a empresa investe em crescimento. Então, isso daqui é o próximo passo.
Crescimento da empresa. E a empresa pode crescer, né? Aqui, ó, crescimento com capital dos sócios atuais. Então, a empresa continua com o capital fechado ou crescimento com o capital de novos sócios. Novos sócios. Crescimento do capital de novos sócios. Isso daqui é o que a gente chama de IPO, que é a abreviação para Initial Public Offering, que é oferta pública inicial. Ou investimento, provavelmente, caro. A tradução em inglês é uma piadinha aqui, mas depois quando a gente for falar sobre IPOs especificamente, por que não entrar em IPOs, a gente fala sobre isso. Mas a gente tem aqui a empresa indo para a bolsa. É uma opção dela, ela ir para a bolsa de valores para receber capital de novos sócios, tá? E o IPO, ele pode fazer uma emissão primária ou secundária, né? Que a gente também chama de emissão cash in ou emissão cash out. Por quê? O que é uma emissão cash in? Então vamos lá, imagina, a empresa tem 10 sócios, esses sócios são sócios atuais, e ela quer abrir capital na bolsa, ela quer captar novos recursos. Para ela fazer essa captação de novos recursos, ela tem que fazer uma emissão que a gente chama de cash in, ou seja, cash in é emitir novas ações. Então, os atuais sócios continuam com as ações deles, a empresa vai criar novas ações, botar essas ações na bolsa. Então, emitir novas ações na bolsa e captar recursos para dentro da empresa. O IPO cash out, ele não vai emitir, a empresa não vai emitir novas ações e os sócios antigos vão vender uma participação prévia. Vão vender parte de suas participações. Por isso, quando a gente vai olhar IPO, é sempre interessante IPOs onde a empresa está fazendo por cash in. Porque imagina, quando a empresa emite novas ações para novos acionistas entrarem e botarem dinheiro, primeiro, o dinheiro que você entra lá no IPO, de quem está entrando no IPO, está entrando para dentro da empresa, é uma injeção de capital na empresa, por isso que é cash in, né? In é dentro. Então você está entrando dinheiro para dentro da empresa e beleza, depois que a ação está em circulação, nada acontece com a empresa. Muita gente tem essa dúvida. Fábio, quando eu compro ou vendo ação, isso interfere nos resultados da empresa? Não, porque as ações estão circulando no mercado entre vários acionistas. No modelo de cash-in de IPO, o dinheiro entrou para dentro da empresa quando ela fez essa emissão e foi para a bolsa. No cash out é quando os acionistas eles querem vender uma parte deles e eles usam a bolsa de valores para dar essa saída. Eu quero vender uma participação minha aqui nessa empresa, vou para a bolsa e vendo uma parte. Então esse dinheiro vai para o bolso dos antigos sócios e o dinheiro, porque você está comprando uma ação deles. Você não está comprando uma ação nova que foi emitida, você está comprando uma ação que era do sócio antigo, você vai pegar uma participação da empresa e o dinheiro não vai entrar na empresa, vai entrar no bolso do antigo acionista. Normalmente, os IPOs, eles tendem a ser majoritariamente não, vamos botar assim, 1/3 dos IPOs são cash in e cash out, ou seja, uma parte das ações os sócios estão vendendo e outra parte está sendo emitida, você pode fazer isso no mesmo IPO, né? Uma parte cash in, uma parte cash out. Diria que uns 30% é cash in e cash out no mesmo IPO. 50% dos IPOs são cash in, ou seja, emite novas ações, e a gente tem ali uns 20% de IPOs feitos em cash out. Então é importante entender isso, porque normalmente quando a empresa vai para a bolsa, ela faz uma emissão pelo menos parcial de cash in, ou seja, o dinheiro entra e aí tá tudo certo, né? Então vou colocar aqui em minúsculo, só para a gente depois botar no PDF. Asterisco aqui, né? Observação de como que a empresa pode ir para a bolsa. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, né? Ficar aqui no cantinho, beleza. Então, o passo 2, a empresa vai crescer e ela vai ir para a bolsa de valores, que é quando você vai ter a oportunidade de se tornar um acionista minoritário, tá? Basicamente é isso. Então, o passo 3 é a empresa usar a bolsa para continuar crescendo. Então,
Por que eu estou colocando isso? Porque a Bolsa de Valores ela não serve só para empresas capitalizar. A Bolsa de Valores quando a lei das SAs, né? A lei das SAs, ela tem uma série de exigências maiores quando a empresa é listada na bolsa. Você tem que ter as demonstrações financeiras trimestrais, né? Você tem que ter demonstrações financeiras trimestrais. A gente tem também aqui os juros da dívida. Isso aqui não tem a ver com a lei das SAs, tá? Mas os juros da dívida da empresa fica mais barato, né? Por quê? A auditoria das demonstrações, era isso que eu queria falar. Então, a lei das SAs e a própria CVM, né? Porque quando a empresa vai para a bolsa, a CVM passa a fiscalizar ela. Quando é uma SA de capital fechado, a CVM não tem nada a ver com isso. Quando é uma SA de capital aberto, a CVM fiscaliza as empresas. Então você tem um rigor de padronização das demonstrações financeiras muito maior. Então você vai ter demonstrações financeiras trimestrais, um rigor e um nível de informações das demonstrações financeiras muito maior do que quando ela era de capital fechado. Você vai ter auditoria das demonstrações financeiras. Então, isso daqui faz com que a empresa seja muito transparente, muito mais transparente do que em relação às suas informações do que ela era quando ela tinha capital fechado. E isso faz com que as empresas, os bancos ou o mercado, quando ele vai emprestar dinheiro para a empresa, os juros da dívida fica mais barato. Porque a empresa é mais transparente, ela tem mais governança. Então, os credores, quando vão emprestar dinheiro para a empresa, conseguem avaliar melhor aquela empresa e isso faz com que eles consigam emprestar um pouco mais barato do que se ela não tivesse o capital aberto. Então, a empresa vai utilizar a bolsa de valores para continuar crescendo, né? Seja porque os juros da dívida os juros da dívida ficam mais baratos, né? Os juros da dívida vão ficar mais baratos. E ela pode realizar emissões follow-on, que são novas emissões de ações. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Banco Inter fez a abertura de capital em 2018, mês de 2018, e agora acabou de fazer uma nova emissão follow-on. Ou seja, emitiu mais novas ações para você entrar, para os novos acionistas entrarem, os que quiserem. Então a empresa pode usar a Bolsa de Valores como uma ferramenta de captação de recursos para crescimento de forma muito melhor para o longo prazo. Então, basicamente, isso aqui é como que uma empresa sai de capital, uma SA sai de capital aberto para virar uma SA de capital fechado, tá? Três, SA de capital fechado, aberto, capital fechado, beleza. Vamos pegar aqui agora o próximo tópico, que são os documentos constitutivos, né? Documentos constitutivos. A gente tem o Estatuto Social. Antes de falar dos documentos constitutivos, vamos falar aqui sobre... acabei pulando aqui. Ações ordinárias e preferenciais. Tá? Existe muita lenda em relação a ações ordinárias, né? Um mito, né, no mercado é que ações ordinárias têm direito a voto e preferenciais têm direito aos dividendos. Antes de falar esse mito aqui, que é parcialmente um mito, né? Mito parcial. A gente tem que falar que o capital da empresa, ou seja, o valor que os acionistas aportam na empresa, eles podem ser constituídos tanto através de ações que a gente chama de ordinárias, quanto ações preferenciais. O capital tem uma regra, né? Que as ações ordinárias, as ações preferenciais, somente podem ser emitidas em ações preferenciais têm um limite de emissão até o capital, até o número de ações ordinárias, tá? Vamos lá. O que são as ações ordinárias? Elas têm o direito a voto. Tem direito a voto.
Os acionistas ordinários são os acionistas que podem ir na assembleia, que a gente falou lá atrás, né? Lembra aqui, ó, assembleia de acionistas, cadê, ó? Acionistas, Assembleia Geral de Acionistas. Então, na assembleia que você delibera sobre qual vai ser o conselho de administração, se as contas da empresa vão ser aprovadas ou não, ou as principais deliberações sobre coisas muito relevantes para a empresa. Conforme eu falei, a empresa vai fazer uma aquisição muito grande ou uma fusão entre duas empresas, né? A empresa quer fazer fusão com outra, isso tudo é deliberado lá no conselho ou na Assembleia de Acionistas. E quem vota na Assembleia de Acionistas são os acionistas que têm as ações ordinárias. Então, a ação ordinária é quem controla a empresa. Os controladores, conforme eu mencionei anteriormente, eles votam na Assembleia sobre esses principais assuntos e para você votar você tem que ter ação ordinária. Você, como minoritário, você não vai participar das Assembleias Gerais, porque o seu voto não vai ter nenhuma relevância. Então, muita gente acha que, eu não preciso ir na Assembleia, eu não preciso votar, e de fato você não precisa. Muita gente acha, Fábio, se eu tenho ação ordinária, eu tenho que ir na Assembleia votar, eu sou obrigado? Não, você não precisa, você pode se você quiser, mas seu voto provavelmente vai ser bem irrelevante, então não faz sentido você ficar indo votar. Então, muita gente acha que como o voto ele não tem relevância para o acionista minoritário, que tanto faz a ação ordinária como preferencial, mas não faz. Eu já vou explicar aqui para vocês por que sócio tem que comprar sempre ON, mesmo você sendo minoritário, tá? Então, ações ordinárias e preferenciais. Ações ordinárias, elas têm direito a voto. Pronto, é isso, ponto final. Ações preferenciais, elas, na minha definição do holder, né? Do holder, é o seguinte: são uma forma da empresa pegar o seu dinheiro e não te dar direito a participar do controle. É isso, né? Quando a empresa emite ações preferenciais, imagina, os antigos acionistas da empresa estão querendo abrir o capital da empresa na bolsa, certo? Estão querendo abrir capital, beleza. Vamos fazer assim, a gente continua controlando a empresa com 100% das ordinárias e a gente vende um monte de ação preferencial, a gente dá uns direitos lá qualquer para os preferenciais e a gente vai lá e continua controlando a empresa, pega o dinheiro dessa emissão e faz o que a gente quiser e não tem ninguém aqui enchendo o nosso saco e atrapalhando nossas deliberações e assembleia. Basicamente é isso quando uma empresa emite ações preferenciais. Ela está captando dinheiro do mercado, mas ela não está compartilhando o controle da empresa com quem está botando dinheiro na empresa. É como se fosse um amigo seu que te chamasse para abrir uma padaria, você vai botar metade do dinheiro e ele vai botar outra metade. Só que você não vai ter direito em falar absolutamente nada. Quem vai tocar todo o negócio é o seu amigo. Não parece ser muito justo isso, né? Então, o maior nível de governança, conforme já vemos mais para frente, até não permite ter ações preferenciais. Mas enfim, então essa é a minha definição, mas a definição tradicional são ações que têm algumas preferências, tá? E a maior preferência de todas é você ter preferência no reembolso do capital. Se a empresa falir, as ações preferenciais elas vão receber o capital antes dos acionistas ordinários. Só que normalmente, quando uma empresa entra em recuperação judicial, que ela entra em falência, os acionistas, todos eles são os últimos a receber. Primeiro a empresa vai pagar fornecedor, vai pagar as dívidas, e depois, se sobrar alguma coisa, vai pagar os acionistas. Aí se sobrar, os preferencialistas recebem antes. Então assim, é um direito que quando a empresa entra em recuperação judicial em falência, provavelmente você já vai ter vendido suas ações muito antes disso acontecer. Mas eu gostaria de destacar, muita gente acha, né, um mito aqui, até botar aqui, né, primeira observação 1, vou botar como mito, que muita gente acha que as ações preferenciais elas têm direito a dividendo. A ação ordinária tem direito a voto, a ação preferencial tem direito a dividendo. Não, isso é o maior mito, tá? Mito. Busted. Mito, tá? As ações ordinárias realmente têm direito a voto, mas as preferenciais não têm necessariamente direito a dividendos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, fiz uma imagem aqui para mostrar exatamente o que as ações preferenciais têm direito. Então, vamos botar aqui. Aqui, ó. Ações preferenciais são ações que não têm direito a voto em assembleia, conforme a gente viu anteriormente. Isso daqui tudo tá na Lei 6404, tá? Para quem quiser conferir a Lei das SAs.
Então, ações preferenciais não podem representar mais do que 50% das ações emitidas, ou seja, os acionistas também, os ordinários, não podem ser sacanas ao ponto de ter 100 ações preferenciais para cada uma ordinária, né? Sendo que é as ordinárias que mandam. Então, a lei das SAs trava em, você quer emitir preferencial? Pode emitir, mas no máximo o mesmo tanto de ação que as ordinárias, tá? Primeiro ponto. Artigo 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir em prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo, em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, ou na acumulação das preferências e vantagens que tratam o inciso 1 e 2. Só que a prioridade na distribuição de dividendo não necessariamente ela é obrigatória. Vou mostrar aqui para vocês a outra imagem, só um segundo, que mostra exatamente isso. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, peguei aqui. Tem outras imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, mas só um segundinho aqui para ver se eu consigo achar de forma fácil. Só um segundo. Qual que vai ser a hashtag dessa live, né? Tem que já pensar, toda live aqui no canal, a gente tem uma hashtag. Calma aí. Tá aqui, ó. Só um segundinho, tá, pessoal? Que eu tô... Com 30 segundos aqui a gente resolve. Então aqui, ó. Então, é isso daqui. Ações preferenciais, PNs, né? A gente vai ver aqui, ó. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir em prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo, prioridade no reembolso do capital com prêmio ou sem ele, ou na acumulação das preferências e vantagens de que tratam o inciso 1 e 2. Beleza. Deverão ter pelo menos um desses fatores. Você vê que em cima o artigo 17 ele fala que podem, né? Podem consistir nessas duas aqui. Mas a gente tem aqui que elas deverão ter pelo menos um dos seguintes fatores: direito ao recebimento de dividendos de pelo menos 25% do lucro líquido. Ou seja, se a empresa definir em estatuto que vai distribuir pelo menos 25% do lucro líquido em forma de dividendos, tanto para ação ordinária quanto para preferencial, não tem nenhum problema. As duas vão ter o mesmo nível de dividendo e a preferencial não vai ter prioridade. Direito ao recebimento de dividendos por ação preferencial pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. Então, ela pode optar por receber um pouco mais de dividendos, tá? Ou o direito de tag-along, que é o direito de venda conjunta. Caso algum controlador venda a participação dele, você tem que dar o direito de tag-along para os acionistas preferenciais. Então, você tem que escolher um desses três. A maioria das empresas que tem preferencial, elas adotam por essa opção aqui, ó, direito de tag-along, que é o direito de venda conjunta, que é muito importante. As ações ordinárias, elas sempre têm pelo menos 80% de tag along, ou seja, se um acionista controlador resolver fazer a fusão de uma empresa com outra, ou ele resolver pegar todas as ações dele e vender para um terceiro, você, tendo ação ordinária, vai poder vender a 80% do preço que ele vendeu, caso você queira sair da empresa, já que o acionista controlador está saindo também. E o direito de tag along, ele tem que ser dado como uma dessas três opções aqui nas ações preferenciais. A maioria das empresas é o direito de tag along. Onde que você vai descobrir isso? No Estatuto Social da empresa. É um documento que tem lá no site de relacionamento com investidores da empresa. Você pode acessar o estatuto e ver qual desses direitos que as preferenciais têm. Só que você pode falar, Fábio, mas tá bom. E as empresas que têm 10% a mais, têm direito a receber pelo menos 10% das ações tem direito a receber pelo menos 10% a mais de dividendos, né? É o caso, por exemplo, do Bradesco. O Bradesco, a gente tem exatamente esse direito, as ações do Bradesco.
Só que olha o que acontece. Quando as ações preferenciais do Bradesco, elas têm direito a receber 10% a mais de dividendos do que as ações ordinárias. Ou seja, para cada R$1 de dividendo que foi distribuído para a ação ordinária, R$1,10 tem que ser distribuído para a ação preferencial. Só que você vai ver, a ação ordinária custa R$30,30 nesse momento e a preferencial custa exatamente 10% a mais. Ou seja, não tem nenhuma diferença. O mercado já costuma ajustar isso no preço da ação. Então, se uma ação tem direito a receber mais dividendo, o mercado já ajusta isso no preço e você acaba não tendo nenhum ganho por ela distribuir o dividendo a mais, tá? Então, acaba que no final do dia, de uma forma ou de outra, a gente tem os mesmos direitos, né? Você vai ter até mais direitos com ações ordinárias, porque você sempre vai estar com a mesma ação que o acionista controlador. Qualquer movimento relevante que o acionista controlador faça com a empresa, você vai ter direito. Então, isso daqui é um mito, que a ação preferencial, se eu comprar preferencial, eu vou receber mais dividendo. Não. Ou você vai receber o mesmo tanto que as ações ordinárias, ou você vai receber um pouco a mais, mas você vai pagar mais caro na hora de comprar a ação, então não vai fazer nenhuma diferença no final do dia, tá? Então, basicamente a gente tem aqui tag along, vamos botar aqui, né? ON, PN, vamos botar aqui, ó, ON azulzinha, PN vermelho. Então, o direito de tag along, você vai ter, né? Você tá aqui, ó. Tem o direito de tag along. E no caso da PN, pode ter. Então, ON melhor. Dividendo. Recebe. E recebe dividendo aqui também. Recebe também. Então, caraca, tá ficando meio bagunçado isso aqui, né? Vai dar certo isso, pronto. Aí, agora foi. Além do dividendo, a gente vai ter aqui a questão muito importante aqui, né? O risco do longo prazo. Quando você tem o tag along, vamos lá, pessoal, se você quiser comprar uma ação para ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos com ela, não tem nenhum problema você comprar uma ação que não tem o tag along, que é o direito de venda conjunta. Mas se você compra a ação para ficar para o resto da sua vida, que é o que a gente fala no Buy and Hold, se você não assistiu a live 1, 2 e 3, assiste lá depois, está lá no canal. A gente fala sobre investir em ações sem prazo. E quando a gente fala nesse tipo de investimento, a chance de acontecer um evento acionário relevante ao longo da sua jornada, ele é muito grande. E você não ter o tag along, que é o direito de sair da empresa nas mesmas condições dos controladores, caso eles saiam da empresa, pode te prejudicar muito. É só olhar o caso, por exemplo, de Aracruz, há um tempo atrás, que prejudicou muito os acionistas que tinham as ações preferenciais que não tinham tag along. Então, é muito importante ter o direito de venda conjunta para a gente, quando a gente fala de investir em ações por longo prazo. Se vocês olharem, Cristal Pigmento. Se você olhar aqui, por exemplo, as ações CRPG5, de uma empresa que chama Cristal Pigmentos, ela teve uma queda brusca de um dia para o outro, né? As ações saíram de R$ 33,00 para R$ 22,00, isso de um dia para o outro, uma queda de 31%, porque a empresa informou que os acionistas iriam trocar o controle, que os acionistas iriam alienar a participação deles, e o mercado ajusta já no outro dia, se você não tem o direito de venda conjunta. No caso das ações Cristal Pigmentos, as preferenciais não têm o direito de tag along, tá? Aqui, ó. Isso daqui aconteceu porque a empresa divulgou que ia trocar o controle. Então, no outro dia, você já caiu ali 30%, você não sabe quem são os acionistas novos, então o mercado já tira isso. Depois, esse processo deve estar se desenrolando, não acompanho muito a empresa, mas pelo que aconteceu aqui, imagino que o processo de troca de controle não tenha acontecido ainda, tá? Então, quando a gente fala em investir para o longo prazo, a gente sempre vai focar em ações ordinárias. Só que o que acontece? Algumas empresas, elas não têm liquidez nas ações ordinárias. Ela só oferece liquidez nas ações preferenciais, como é o caso de Alpargatas. Alpargatas só tem Alpa 4 com liquidez, com negociação. Por quê? Porque as ações da Alpargatas, elas estão todas, as Alpa 3 estão na mão dos controladores.
Então, se você quiser ser sócio, você vai ter que comprar a OPA 4. Só que se você comprar, não vai ter o tag along e você não vai ter o direito de venda conjunta caso aconteça algum evento acionário relevante para o longo prazo. No curto prazo, é pouco provável que isso aconteça. No longo prazo, basta sair um fato relevante que a empresa comunica que está alienando, que vai acontecer alguma coisa parecida que aconteceu com o Cristal Pigmentos, tá? Então, aqui tem muito menos risco no longo prazo. Menos risco. Menor. E aqui é um risco maior, tá? Então, quando a gente fala em investir em ações por longo prazo, a gente vai sempre focar em ações ordinárias. Ah, Fábio, mas tem uma empresa que eu gosto muito e ela só tem ações preferenciais e as ações preferenciais têm tag along. Vamos supor, era o caso de Banco Inter, né? Antigamente, Banco Inter só tinha BID 4 e você não tinha nenhuma BID 3 sendo negociada porque estavam todas na mão do sócio. Só que a ação 4 tinha tag along, né? Tem tag along. Então, se ela tem o tag along, você verifica isso no estatuto social, é tranquilo, você pode optar por ter. Mas o ideal é sempre ter empresas que têm só ação ordinária e só ação com 100% de tag along. Isso daqui, essas preferenciais, elas são mais ou menos uma jabuticaba do mercado brasileiro, porque as preferenciais lá nos Estados Unidos, elas funcionam muito mais como dívida do que como ação. Então, no mundo inteiro, o mercado vem evoluindo em nível de governança para a empresa não ter ação preferencial, só ter ação emitida ordinária. A maioria das empresas listadas na bolsa lá nos Estados Unidos, elas só tem ações ordinárias e só tem um tipo de ação ordinária. Então, sempre buscar as ações ordinárias para o longo prazo, tá bom? Vamos lá agora aqui para o nosso ponto 4 da aula. Não, tá. Bom, Estatuto Social. O Estatuto Social, ele é um documento que ele mostra quais são as regras daquela empresa, né? Vou abrir aqui o Estatuto Social da Ambev para vocês darem uma olhada. Você encontra no site de relacionamento com investidores da empresa, né? Tá aqui, ó, Estatuto Social. Clicar aqui para baixar o arquivo. Vamos ver, é um documento aqui que mostra... Opa, peraí. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Deixa eu ver se tá bom. Então, ó, é uma sociedade anônima que se rege por esse estatuto, fala onde que é a sede da empresa, ó, objeto da companhia, o que que a empresa pode fazer? Produção e comércio de cervejas, produção e comércio de matérias-primas necessárias para a industrialização das bebidas, produção, acondicionamento e embalagem de quaisquer produtos ou de terceiro, qualquer seus produtos ou de terceiros, a atividade de cultivo e de fomento agrícolas. Se a Ambev quiser começar a plantar milho que ela usa para fazer a cerveja, ela pode fazer. Então aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento. Então aqui tem toda a parte do que a empresa pode fazer, né? Capital social e ações. Como a gente vai ver, ó, o capital social é de 57 bilhões, dividido em 15 milhões, 15 bilhões de ações ordinárias, nominativas, ou seja, só tem ação ordinária. Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia. Vamos ver aqui. O que mais é relevante aqui? Das Assembleias Gerais, como é que elas são convocadas, o que que elas vão deliberar. Vamos ver aqui, ó. Ela vai ser administrada por um conselho de administração por uma diretoria, na forma do estatuto. Ela vai falar aqui, ó, quem que não pode ser conselheiro, ou seja, você não pode ser... Cadê aqui, ó? Não ser acionista controlador, né? O controlador não pode ser ele ou conselheiro, no caso da Ambev. Então eu boto aqui algumas restrições. Ó, o conselho de administração será composto de 3 até 11 membros efetivos, podendo ter de 2 até 11 suplentes. Então, a empresa, o Estatuto Social, ele rege, é um documento razoavelmente pequeno, a gente já está aqui na metade dele, mas eu queria chegar aqui, ó, diretoria, tá falando da diretoria da empresa agora, ó, quantos diretores tem? De 2 a 15 diretores que a empresa pode ter. Então aqui tá falando disso, conselho fiscal, exercício social, balanços. Tá, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó, dividendo. Ó,
do lucro líquido do exercício obtido após as deduções que tratam os parágrafos anteriores, destinar-se-á 40% do lucro para o pagamento de dividendos obrigatórios, ou seja, a Ambev distribui pelo menos 40%. Como ela não tem ações preferenciais, ela não fala nada sobre as ações preferenciais, mas aqueles direitos ali de tag along, de dividendo, vai estar tudo definido aqui quando a empresa tiver uma ação preferencial, tá? Ação preferencial emitida vai ter que ter definido no estatuto. Então, o estatuto social, ele vai definir basicamente o objeto, funcionamento, conselho de administração, como que é formado o conselho, né? / diretoria, e basicamente reger as principais atividades que a empresa faz. Bom, e também quero pegar um negócio aqui, pegar um gancho da lei das SAs, que qual é o dividendo mínimo que as empresas têm que distribuir? Qual que é, né? Muita gente acha... O que a lei das SAs fala, tá? Vamos lá. Muita gente acha que 25% do lucro é obrigatório a ser distribuído, tá? Isso daqui não é verdade. Isso daqui também é um mito. O que acontece? Qual que é a real sobre isso daqui? 25% do lucro é obrigatório ser distribuído. Mito, porque a lei das SAs obriga a empresa definir em estatuto o dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, o que o estatuto falar é o que a empresa tem que distribuir de mínimo. Se o estatuto botar, o mínimo é 0,1%, como no caso da Azul e Carrefour, CRFB, acho que é isso, né? O código das empresas. Deixa eu ver aqui. Então, no caso da Azul e do Carrefour, se você olhar, é próximo disso, 1%, 0,1%. Porque a empresa quer ter controle total sobre quando que ela vai distribuir ou não. E o que a lei fala é, se o estatuto não definir, tem que distribuir pelo menos 25%. Então, criou-se um mito de que a empresa é obrigada a distribuir de 25%, mas ela não é. Só que essa regra da lei das SAs, estatuto, tá certo isso aqui? Estatuto social, tá certo. Então, o que acabou virando praxe no mercado brasileiro é as empresas distribuírem pelo menos 25%. Essas duas empresas que eu coloquei, a Azul e o Carrefour, são pontos um pouco fora da curva. A maioria das empresas na bolsa distribuem pelo menos 25% por causa dessa lei. A lei não obriga, mas a lei meio que acaba dando uma diretriz sem querer, né? Se você não definir estatuto, você tem que distribuir pelo menos 25%. Então, a maioria das empresas distribui pelo menos 25% do lucro, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Então, isso aqui vai ser uma observação aqui, tá? Também tá menorzinho. Mínimo. OBS. Então, a parte dos dividendos é isso, e isso aqui também é definido no Estatuto Social. Então, tá tudo lá, tá? Sempre dê uma olhada no Estatuto Social, que é bem interessante. Então, falando de arcabouço de empresa, né? O que a gente tem? A gente tem o Estatuto Social e o próximo documento que é importante a gente analisar é o Acordo de Acionistas. Normalmente, as empresas que têm controle definido, com sócios com mais de 50%, quando é um grupo de sócios que tem mais de 50%, esse grupo de sócios pode fazer um acordo, que a gente chama de acordo de acionistas. Esse acordo de acionistas, ele vai fazer com que a empresa, com que os sócios controladores definam algumas regras entre si. Vamos supor que tenha um grupo que metade é dono... Vamos supor, o grupo tem 60% das ações ordinárias. Esse 60%, metade é de uma empresa e metade é de outra. Ou seja, eles estão compartilhando ali o controle. Eles precisam definir regras, como por exemplo,
quantos conselheiros cada um vai indicar, como que eles vão votar nas assembleias, se eles vão votar juntos, se eles vão votar separados, como que funciona se um deles quiser vender a participação, se tem que dar o direito para o outro, se não tem que dar. Então, os acordos de acionistas, eles funcionam basicamente dessa forma, tá? Uma empresa, se você quiser analisar, é a Porto Seguro. Porto Seguro tem um controle compartilhado entre o Itaú e os controladores da Porto Seguro. E tem o acordo de acionistas que você consegue achar lá no site do RI. Mas a gente tem empresas que não têm controle de acionista, que são empresas... Então vamos lá, empresas com sócios com mais de 50% e empresas com capital pulverizado. Tá? Empresas com capital pulverizado são... Vou botar aqui alguns exemplos, como por exemplo, vamos botar aqui, ó. São empresas, espera aí, só um segundo. Como, por exemplo, a Lojas Renner. Tá, deixa eu pegar aqui, espera aí. Eu tô tentando mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. No site da B3 você consegue verificar quais são os acionistas, tá? Então, você vem aqui no caso da página da Renner, você consegue ver aqui, ó. Outros, 92,95% das ações ordinárias estão em circulação. E a gente tem a gestora da JP Morgan, né, com 6,8%. Isso aqui deve ser algum fundo de investimento, um grupo de fundos de investimentos deles que tem uma participação de 6,8%. Mas você não tem um controle definido, né? Em tese, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens de ter empresa com controle definido ou não. Ou seja, a gente vai ter o acordo de acionistas, definindo quando a empresa tem sócios controladores com grupos. Entra lá no site da Porto Seguro, PSSA3, e veja o acordo de acionistas do Itaú com o outro grupo controlador. E empresas com capital pulverizado, que em tese tem maior governança. Por quê? Porque quando a empresa tem um acionista controlador, muitas vezes a empresa vai, como esse acionista controlador que indica os membros, a maioria dos membros do conselho, da diretoria, a empresa vai na direção que o controlador quer. Né? E isso gera uma certa fragilidade. Se a empresa tem um controle familiar, por exemplo, e a família briga e resolve todo mundo se separar, pode gerar algum tipo de transtorno nesse sentido, tá? Empresas com controle definido. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um controle definido, você tem o capital dos sócios em risco, né? O sócio tem pele em risco, porque se acontecer alguma coisa ruim com a empresa, vai acontecer com ele. Então, ele vai tentar segurar ali na rédea da empresa. Por isso que a empresa que tem um controle definido, é sempre muito bem você analisar quem que é o sócio, como que é o histórico dele dentro da empresa, se ele já fez operações um pouco duvidosas ou não. Então, quando a empresa tem um controle definido, é sempre bom você ver muito mais de perto o sócio, tá? E o que eu gosto, tá? Uma sacada aqui, se tiver controlador, que tenha com participação relevante. Ah, Fábio, o que é essa participação relevante? É mais de 60%, tá? Por quê? Porque isso faz com que qualquer coisa de ruim que aconteça com a empresa, o controlador ele saia bastante prejudicado, tá? Porque um caso, por exemplo, Burger King, BKBR, o controlador, né, o principal, que é a Burger King Internacional, que tem 10% da BK, é ela que dá o contrato para a Burger King Brasil tocar as franquias. Então, a controladora não tem muito a perder ainda, mas ela que está dando o contrato para a BK. Né? Ela pode tirar esse contrato, ela vai só se prejudicar em 10%, mas ela pode dar para outra empresa, pode abrir uma própria empresa para tocar as franquias. Enfim, eu já fiz um vídeo completo de análise da Burger King, é só entrar lá no canal, já tem. Mas eles têm uma participação pequena na empresa e eu não gosto. Quando eu vou investir em empresas que têm controlador, eu tendo a investir em empresas que tenham controladores com participação relevante, porque eles vão ter PL em risco. E empresa de capital pulverizado vai ter maior governança porque os acionistas minoritários que elegem o conselho de administração. Então, o interesse está muito mais alinhado, né, dos minoritários com a empresa, no caso de empresas com capital pulverizado. A gente tem lojas Renner, Croton, B3, enfim, algumas empresas aqui na bolsa que tem o capital pulverizado. Tá? Então, 6. Vamos falar aqui agora de níveis de governança. Níveis de governança corporativa. A gente tem aqui
Primeiro, o que que é governança corporativa, né? O que que é? Fábio, o que que é governança corporativa? Nível de governança corporativa. Vamos lá. O governança corporativa, definido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGE, governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então é como que a empresa se organiza para garantir que os interesses dos minoritários estão alinhados com o interesse da empresa. É basicamente isso que é governança corporativa. Então a gente tem a lei das SAs, que define conselho de administração, diretoria, comitês de compliance, comitê de auditoria, comitês diversos. Então a gente tem todos esses arcabouços que vão gerando uma estrutura que dê governança para a empresa no longo prazo. Beleza? Então, é a forma como a empresa se organiza para proteger o interesse dos minoritários, dos sócios, né? Os sócios. Porque, como a gente viu, o sócio ele bota dinheiro na empresa, mas não necessariamente é ele que toca a empresa, né? Os controladores têm uma certa ingerência no conselho de administração, na diretoria, mas se a empresa tem capital pulverizado, você tem um monte de acionista minoritário que elege os membros que vão tocar a empresa, né? Então, a governança corporativa são formas de você fazer a empresa ter um alinhamento com o interesse dos minoritários. Tá? E dentro da governança corporativa, a gente tem basicamente o que a lei das SAs define, só que a B3, como a lei das SAs ela é muito maleável, no sentido de... Peraí, só um segundo. Como a lei das SAs, ela é muito maleável no sentido de que ela não é muito rigorosa, a B3, historicamente, ela criou o que a gente chama de níveis de governança corporativa. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma empresa vai ser listada na bolsa, vocês já estão aqui vendo, né? Quando a empresa vai ser listada na bolsa, ela tem basicamente como ser listada em vários níveis dentro da bolsa. O nível básico, que basicamente é só ela atender o que a lei das SAs fala, que é esse nível, ela pode ter ações ordinárias, preferenciais, enfim, seguir o que a lei das SAs fala e mais nada. A gente tem o nível 1, você ainda pode ter ações ordinárias preferenciais conforme a legislação, mas você tem que atender outros requisitos, que a gente já vai ver aqui mais pra frente. Nível 2 tem um nível a mais, continua podendo ter ação ordinária e preferencial, mas com direitos adicionais. Se a empresa vai para o nível 2, por exemplo, ela é obrigada a dar 100% de tag along para todas as PNs. Ou seja, independente da lei, tem que ter o tag along se ela for nível 2. E novo mercado, se a empresa quiser se listar com maior nível de governança dentro da B3, ela vai ser listada somente com ações ordinárias. Normalmente, quando uma empresa abre capital no novo mercado, ela consegue abrir capital por um valor maior. O mercado percebe um valor maior pela empresa porque ela tem um nível de governança maior e a empresa consegue captar mais recursos com o seu IPO. Por isso que é interessante a empresa ir para o novo mercado. Inclusive, se a gente pegar os últimos 3, 4 anos de IPO, mais de 90% das aberturas de capital de novas empresas na bolsa foi feita pelo novo mercado. Normalmente as empresas básicas, nível 2, são as empresas mais antigas, Itaú, Bradesco, Petrobras. Então as empresas mais antigas, Klabin, Suzano, elas não são novo mercado porque elas já fizeram lá o IPO em outros níveis. Mas a Vale do Rio Doce recentemente saiu do nível 2 para o novo mercado. Por isso que não tem mais ações ordinárias da Vale. Tá? Então, outro ponto que eu separei aqui é, por exemplo, em relação à saída do segmento, ou seja, se a empresa quiser sair do novo mercado, ou se ela fechar o capital, os acionistas que se alguém fizer uma proposta, como por exemplo os acionistas, para fecharem o capital da empresa, comprarem as ações em circulação e saírem da bolsa, no novo mercado você tem que fazer um fechamento de capital por preço justo, ou seja, a empresa vai fazer um laudo, enfim, tem vários métodos.
pode pegar a média das cotações dos últimos pregões e tudo mais, mas você tem que ter um quórum de aceitação ou concordância com a saída do segmento ou saída da bolsa de 1/3 dos minoritários. Ou seja, a empresa fica muito mais difícil para a empresa fechar capital, porque para ela fechar capital, os acionistas minoritários têm que aprovar ela fechando capital. No nível 2, a gente tem a realização de OPA, no mínimo pelo valor econômico, em caso de cancelamento de registro ou saída de segmento. E no nível tradicional, você simplesmente tem que aceitar a lei das SAs. Mas falar sobre fechamento de capital e sobre abertura de capital e todos esses detalhes é uma live específica, tá? A gente vai fazer uma live falando só sobre fechamento de capital, porque tem vários detalhezinhos que tem que ser observados para você conseguir entender como que funciona direito. Mas basicamente é isso, né? Novo mercado, concessão de tag along, 100% para as ONs. Nível 2, 100% para a ONPN. Nível 1, 80% para as ações ON conforme legislação e 80% conforme legislação também para o tradicional, conforme a gente viu já anteriormente na primeira tabelinha. Outra tabelinha aqui, ó. Percentual mínimo de ações em circulação. Quantos por cento tem que ter pelo menos das ações em circulação? Porque se você quer ter minoritários, você tem que ter uma parcela relevante das ações sendo negociadas no mercado, né? Senão como é que os acionistas vão ter liquidez para comprar, sair? Então, no tradicional não tem. Se a empresa quiser abrir capital pro forma, só com 1% do capital aberto na bolsa, ela consegue. Vai ser horrível para os minoritários, porque vai ter uma negociação muito baixa, você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir sair. No nível 1, nível 2 e no novo mercado, você precisa ter pelo menos 25%, ou se a empresa tiver uma liquidez muito alta, ela pode ter, no caso do novo mercado, só 15%. Mas já é uma quantidade bem relevante de ações em circulação. Vedação à acumulação de cargos, ou seja, o novo mercado também trata sobre isso, né? O presidente do conselho de administração e o diretor-presidente não podem ser a mesma pessoa. No nível 2, enfim, a gente tem aqui algumas vedações à acumulação de cargos no tradicional, nível 1 e nível 2, né? Principalmente em relação ao presidente do conselho e o diretor. Imagina, o diretor, CEO da empresa, ele que leva as propostas para o conselho de administração e ele também é o conselheiro-chefe, né? Ele é o conselheiro-presidente do conselho de administração. Isso faz com que as deliberações sejam muito mais concentradas na mão do presidente da empresa. Então, a gente tem essa distinção necessária quando a empresa é novo mercado. Então, a gente tem, enfim, algumas, por exemplo, comitê de auditoria, auditoria interna, compliance, que são organizações internas da empresa para ela mesma se fiscalizar. Então, no novo mercado, você é obrigado a ter um comitê de auditoria, ou seja, o comitê de auditoria dentro da empresa que é novo mercado vai fiscalizar tudo que está acontecendo dentro da empresa, inclusive as contas, as demonstrações financeiras. Então, além de ter um auditor externo, você tem uma auditoria interna para fazer as coisas funcionarem. Tem o comitê de auditoria e tem a questão do compliance, né? Você precisa ter uma área de compliance obrigatória para fiscalizar tudo que está acontecendo dentro da empresa. Então, no novo mercado você tem, nos outros níveis você não precisa ter. Então, basicamente é buscar empresas novo mercado, mas a empresa ser novo mercado, ela é um indicador, né? Então, buscar empresas novo mercado. Ou NM, né? Que se chama também de novo mercado. Mas ser novo mercado não é garantia de boa governança. Tá? Não necessariamente é. É um indicador? Sim, é um indicador. Mas não é uma garantia absoluta. Ah, Fábio, a empresa é novo mercado, então não preciso olhar mais nada. Não preciso olhar o que os controladores estão fazendo. Não preciso olhar como que eles controlam a empresa, como é que são as deliberações deles. Não. Você ainda tem que analisar o controlador, se a empresa tem um controlador definido, mesmo ela sendo novo mercado. E não necessariamente, se não é novo mercado, não quer dizer que a governança é ruim. O que eu diria é, se a empresa está abrindo capital agora, a partir de 2019, e não está abrindo no novo mercado, aí sim você tem que botar, a não ser que a empresa esteja abrindo capital agora. Se a empresa está abrindo capital agora e não está abrindo no novo mercado, você tem que acender uma chave na sua cabeça, tá? Porque todo o mercado brasileiro e internacional está indo para segmentos de listagem que se parecem com o novo mercado, que dão mais governança para as empresas.
não ter ações preferenciais, por exemplo, enfim. Então, se a empresa está abrindo capital agora e não é novo mercado, aí você pode acender a luz. Mas se ela é uma empresa antiga, Bradesco, Petrobras, Klabin, própria Vale até um dia desses, Itaú, Santander, todas as ações que têm... todas as empresas que têm ações preferenciais não são novo mercado, isso não quer dizer que a empresa não tem boa governança, tá? Então, basicamente é isso. Empresas antigas você tem que analisar, mas se a empresa for nova e não for no mercado, você tem que acender uma luz na sua cabeça, beleza? Então vamos fechar aqui com um resumo. Vamos botar aqui um resumo da nossa live. E a hashtag, vamos ver qual vai ser a hashtag. Pô, eu sempre compartilho quando vocês postam no Instagram. Então, se vocês quiserem postar a nossa hashtag da aula, vai ser a SócioEON. É essa a hashtag da nossa live. Me marquem depois lá no Instagram se você tem essa rede social. E basicamente, vamos fazer aqui um resuminho dos principais tópicos, tá? Então, as SAs, a gente tem aqui sociedades anônimas formadas pela comunhão de capital dos sócios. E é importante lembrar aqui o negócio, né? Que o capital é limitado. A perda do investimento é limitada ao valor da ação. Você não pode perder, nunca a empresa vai quebrar e vão vir te chamar para você aportar mais dinheiro. Isso não acontece, isso é definido muito claro na lei das SAs, lei 6404. O que pode acontecer é, se o controlador indicar um conselheiro e for provado que esse conselheiro fraudou ou fez qualquer tipo de crime relacionado à administração da empresa, aí eles podem ir para o CPF dessa pessoa. Mas você como acionista minoritário, isso nunca vai chegar em você. Você sempre vai ter o seu dinheiro limitado à perda, a perda do seu dinheiro limitada ao investimento que você fez, tá? Segundo ponto aqui, buscar sempre ações ON, tá? Buscar sempre ações ordinárias. Isso daqui é muito importante quando a gente fala em investir para o longo prazo, tá? E também, preferencialmente, investir em empresas novo mercado. Maior governança. É garantia, Fábio? Não, não é garantia, mas é um bom indicador. E lembrar sempre que se você está investindo numa empresa mais antiga, não tem tanto problema a não ser novo mercado. Se é uma empresa nova, acenda uma luz vermelha para ver por que a empresa está indo para a bolsa sem ser uma empresa com novo mercado, estado novo mercado. E aqui também, colocar aqui, ó, empresas com capital pulverizado tendem a ter maior governança. Empresas com capital com controlador definido, ou seja, um grupo de acionistas que tenha mais de 50% ou uma participação relevante no capital da empresa, verificar de perto quem são os controladores e a governança da empresa. Tá? Se necessário, se for público, acessar o acordo de acionistas para entender qual que é a relação. Se é um grupo se é um grupo que controla a empresa, vai ter um acordo de acionistas, normalmente é público, pode não ser público, mas se for público você vai entender como é que funciona a relação desses controladores. Então, e aqui aquela observação importante sempre não, mas eu vou botar aqui o que eu faço, tá? É interessante investir em empresas que o controlador tenha uma parcela relevante da empresa, de forma que ele esteja comprometido com os resultados. Por exemplo, dar um exemplo aqui, Qualicorp, recentemente, um dos principais acionistas, que é uma das cabeças-chave da empresa, que tem 15%, ele ia sair da empresa para possivelmente abrir uma empresa concorrente,
e a Qualicorp acabou pagando uma multa gigantesca, pagou para ele continuar na empresa, se eu não me engano foi algo próximo de 150 milhões de reais. Ou seja, o controlador, uma pessoa chave, uma pessoa que é muito importante para a empresa, só tem 15% da empresa, talvez ele não se prejudique tanto se ele sair da empresa para fazer qualquer outra coisa. Então é importante, se tem alguém que é chave, alguém que é relevante, é interessante que essa pessoa tenha uma participação grande dentro da empresa. Beleza, pessoal? Então, pela live de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Assistam a live 1, 2 e 3 se vocês ainda não assistiram. Não se esqueçam de me marcar lá no Instagram, é sempre muito legal quando eu vejo que vocês marcam lá. Eu acho muito massa, o pessoal me marca com anotações de todas as aulas no caderno, então eu acho muito legal se você anota as aulas no caderno, posta lá nos seus stories, me marca que eu gosto de repostar todo mundo. Beleza? Então um abraço e eu vejo vocês na semana que vem. E se você quiser ser notificado sobre as lives das próximas semanas, é só você, link na descrição, tá? Aqui, tá? Lá na descrição do vídeo, lá embaixo. E eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço, pessoal!